O ano é 2010, você mora na Bielorrússia e trabalha numa empresa de antivírus. Um e-mail de um cliente do Irã fala: "Meu computador não para de reiniciar." Essa foi a primeira aparição pública do Stuxnet, um malware que ia ficar muito conhecido nas notícias e ia causar muita dor de cabeça para a galera de segurança digital. O descobrimento do Stuxnet vai completar 10 anos agora em 2020. E toda a elegância do código dele, assim como os objetivos que ele tinha, fazem ele merecer um vídeo à parte para a gente entender como é que ele funcionava. Bem, para quem não é muito ligado no assunto, o Stuxnet é um software malicioso, um malware, que foi um pouco além dos golpes padrão de roubar a senha do banco pelo WhatsApp ou com e-mails de conteúdo duvidoso. Ele tinha o objetivo de atacar o programa nuclear iraniano. Bem, com o spoiler do objetivo dele, é válido a gente mergulhar um pouco mais a fundo para entender como ele funcionava e como descobriram esses objetivos. Antes de tudo, é bom fazer uma diferenciação básica. O Stuxnet não é um vírus, ele é um worm. É uma diferença sutil aí, mas como a gente preza pelo conhecimento, eu acho válido. Um vírus precisa de um arquivo host para executar ele. Então, tu vai baixar um jogo pirata, ou vai receber aquele clássico e-mail dizendo que você ganhou uma herança no Congo, e só precisa baixar um documento do Word para ensinar você a como resgatar aquela fortuna maravilhosa. Nos dois casos aí, você vai receber um arquivo infectado, mas o vírus em si só vai ser executado quando você abrir esse arquivo. Até lá ele continua dormente. O worm não, ele vai infectar o computador no momento que ele chegar, e ele tem a peculiaridade de se autorreplicar para infectar outros computadores da mesma rede. Eu acho que inclusive é isso que mais caracteriza ele como worm, como o próprio nome já diz, um verme que vai, enfim. A primeira detecção civil do Stuxnet foi feita por essa empresa da Bielorrússia, a Virus Blockade. E os analistas, tentando entender o porquê do sistema do usuário estar dando problema, encontraram já logo algo muito intrigante. O malware se utilizava de um Zero Day, mas afinal de contas, o que é um Zero Day? O Zero Day é mais uma vulnerabilidade no sistema, mas o problema desse tipo de vulnerabilidade é que ela é totalmente desconhecida pelos próprios criadores do sistema, no caso do Windows da Microsoft. E por isso, esse tipo de vulnerabilidade é muito rara de se encontrar em um vírus ou um malware que seja, e é muito valiosa. Inclusive pode ser vendida por centenas de milhares de dólares. E daí pra frente, cada vez mais pessoas começaram a meter a mão naquele código para tentar entender. Tanto empresas de antivírus quanto pesquisadores independentes começaram a analisar o código e cada vez mais coisas começaram a surgir. Porque se ter um Zero Day já é algo impressionante para qualquer malware que seja, ter 4 Zero Days, como é o caso do Stuxnet, foi algo realmente intrigante. Inclusive o nome Stuxnet foi algo encontrado no meio do código do malware. Naquela bagunça criptografada, 2 arquivos formaram esse nome e ficou. O próximo passo era entender o que o Stuxnet fazia no computador que ele infectava. Primeiro, como ele infectava um computador? Ele podia ser transmitido através de um dispositivo USB infectado, o vulgo pendrive. E ele se aproveitava de uma vulnerabilidade no modo como o Windows tratava os arquivos com extensão .lnk, que são os arquivos de atalho. E essa vulnerabilidade permitia que o vírus fosse executado. Não é um vírus. Assim que um ícone aparecesse na janela do Windows Explorer quando o pendrive era inserido no computador, sem a necessidade de uma interação humana para isso. Quando ele era executado, ele instalava seus arquivos dentro do computador, e isso constituía a carga útil do vírus, que tinha realmente todo o código com o ataque pretendido para ele, e um rootkit. Um rootkit é um conjunto de software que tem como objetivo esconder a presença do malware do sistema. Ele pode agir de várias maneiras, uma delas é interceptando qualquer comunicação do sistema em pedidos de leitura de arquivos e retendo consigo as que denunciam a presença dele ali. Então nada vai ser comunicado ao sistema no final das contas. E o Stuxnet não era visto pelo sistema operacional como algo indesejado, porque ele informava chaves de segurança legítimas, de alguma forma muito obscura, obtidas da Realtek e da J-Micro, 2 empresas de tecnologia bem conhecidas. Além disso, ele se utilizava de vulnerabilidades de elevação de privilégio para ganhar acesso de administrador dentro de uma rede, para assim poder infectar outros computadores de forma mais fácil. Tudo isso dava ao Stuxnet um acesso bem privilegiado, de fato até o próprio kernel do sistema, que é o nível mais privilegiado em questão de segurança, e tornava a infecção de outros devices um processo muito facilitado. Só que, curiosamente, o malware não parecia muito interessado em atacar aqueles sistemas no qual ele estava sendo testado. Ele parecia ter um objetivo mais específico em mente. E depois, com o código descriptografado e muito trabalho na análise dos próprios bits e bytes do Stuxnet, os objetivos dele começaram a ficar mais claros, só que isso não acalmou a ansiedade de ninguém, só aumentou. Já estabelecido dentro de um computador, ele verificava se aquele dispositivo era responsável por rodar algum software do tipo SCADA, que é uma sigla para Supervisory Control and Data Acquisition. Ele buscava um software específico da empresa Siemens, o WinCC.
Se você não trabalha na área, você provavelmente nunca ouviu falar desse tipo de sistema, mas ele é usado em aplicações industriais para gerenciar processos de produção, e são utilizados, por exemplo, em usinas energéticas ou fábricas de automóvel. Uma curiosidade que já serve de dica para você que usa uma senha padrão para tudo, é o modo como o Stuxnet conseguiu acesso aos bancos de dados do sistema que ele atacou. O sistema usava uma senha padrão, e essa senha padrão já rolava na internet publicamente desde 2008 pelo menos, lembrando que o ataque foi em 2010. O Stuxnet então vai atuar em partes desse programa que são responsáveis pela comunicação com outro componente que é vital para todo esse processo industrial, os PLCs, ou Programmable Logic Controller. E daí ele vai executar um ataque do tipo Man in the Middle, mas esse é um ataque que pode ser explicado em outra ocasião que também é bem interessante. E mais uma vez, uma sigla que ninguém conhece e ninguém se importa e que também eu não tiro a razão, porque, enfim, não faz a diferença na tua vida. Os PLCs são computadores pequenos utilizados para automatizar processos, e cada PLC é responsável por algo bem específico. E mais uma vez sendo bem seletivo, o Stuxnet atacava dois tipos de PLCs, os dois da empresa Siemens, o S7-315 e o S7-417, e aí o código se divide um pouco. O código do modelo 315 atacava PLCs que controlavam um dispositivo chamado inversor de frequência variável. Mais uma vez, algo que ninguém conhece e ninguém se importa, mas é um instrumento interessante. O inversor de frequência variável é basicamente uma fonte de energia que controla a frequência de sua saída. Isso controla a velocidade de um motor. Quanto mais alta a frequência, mais rápido o motor vai girar. E depois, o Stuxnet procurava por algo ainda mais específico, inversores de frequência que trabalhavam num determinado range. E como a gente está falando de frequência, a medida que é utilizada é Hertz. Ele procurava por inversores que trabalhavam numa frequência de 800 a 1200 Hz mais ou menos. E essas frequências são realmente muito altas e poucas aplicações industriais se usam delas. E curiosamente, uma dessas aplicações são centrífugas de gás utilizadas para enriquecer urânio. Bem, agora a gente já tem boas pistas do objetivo do ataque, e vamos usar as centrífugas como esse alvo potencial. Mas calma que logo aparecem mais evidências para corroborar essa teoria. Mas agora vamos ver como o ataque procedia e como as centrífugas se f***am nesse processo. Agora o Stuxnet já controlava a porra toda, e ele fazia dois ataques que se repetiam a cada 27 dias. Na primeira etapa do ataque, ele aumentava a frequência de rotação das centrífugas a 1400 Hz, o que equivale a uma velocidade tangencial de mais ou menos 440 metros por segundo. E esse é perto do máximo que a própria estrutura das centrífugas podia aguentar, e assim que ele danificava elas. Esse ataque durava 15 minutos. Depois disso, ele abaixava a frequência para velocidade normal. Depois de 27 dias, ele abaixava a frequência de rotação das centrífugas a uma velocidade muito baixa durante 50 minutos. O que provavelmente servia mais para semear confusão, porque as centrífugas, a maioria delas não ia ser danificada por esse processo. O código que mirava os PLCs do modelo 417 ia atacar um número maior de centrífugas e também ia agir de outra maneira. Só que esse código não parecia finalizado, então ele não estava pronto para lançar o ataque. Só que foi a partir da análise do código 417 que surgiram as melhores ligações do Stuxnet com o seu alvo, as instalações para o enriquecimento de urânio de Natanz, no Irã. O autor de um ataque digital não precisa necessariamente vir a público e dizer fui eu. E tampouco os alvos do ataque vão ser claros. Só que Natanz tem ligações inegáveis com o Stuxnet. Em primeiro lugar, o Irã foi o país mais atingido pelo vírus. Não é um vírus. Isso já demonstra como ele podia ser o alvo em potencial. E além disso, na própria programação do código 417, você encontrava uma descrição muito precisa da organização das próprias centrífugas em Natanz. Explicando por alto, as centrífugas eram organizadas em grupos, chamados de cascatas ou cascades em inglês. E cada grupo tinha 164 centrífugas. E o código 417 era estruturado em torno de arrays de justamente 164 itens cada um, e condizia exatamente com a estrutura do lugar. Relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica concluíram que cerca de 1000 das 9000 centrífugas que existiam em Natanz na época foram danificadas por conta do Stuxnet. É claro que nem todas dessas 9000 estavam enriquecendo urânio de fato. Esse número pode não parecer grande, levando em conta que existiam 9000 centrífugas no lugar. Mas relatórios concluem que o ataque pode ter atrapalhado em muito a produção de urânio enriquecido e a expansão desse processo também. Mas além do dano físico, ele deixou uma importante sequela psicológica, porque ele inaugurou um novo nível de guerra. Uma guerra onde você não tem um inimigo declarado, porque como dito, ninguém precisa assumir a autoria do software. O Stuxnet foi o caso mais elegante desse tipo de ataque. Um software que causava dano ao mundo real, ao mundo físico. E, independente dele ter tido o sucesso que esperavam dele, ele mostrou que isso é algo possível. Fatos ligam claramente o Stuxnet a algum governo, mais especificamente a algum governo ocidental. Primeiro, ele tinha uma certa noção de responsabilidade, no sentido de ser responsável. Ele tinha uma data de validade.
Depois desse dia, o worm se deletaria de qualquer computador no qual tivesse instalado. Além disso, ele possui uma limitação no número de computadores que podia infectar, como um dispositivo infectado só ia contaminar mais 3 computadores no máximo. Claramente contramedidas tomadas por um departamento de vai da merda muito eficiente. Segundo, ele era extremamente complexo. Os 4 Zero Days que encontraram no código podiam facilmente custar mais de $500 mil. E produzir isso tudo ia precisar de um conhecimento muito específico nos sistemas envolvidos, além de testes e tempo, principalmente. A teoria mais aceita é um ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel, ambos países com tecnologia e motivação para isso. A vida real não é que nem Watch Dogs. Ia ser legal sair pela rua perfilando as pessoas, explodindo bueiros e quebrando semáforos. Ia ser legal. Só que a gente ainda não tá perto disso, infelizmente. Embora os sistemas sejam cada vez mais importantes para o funcionamento da sociedade e um ataque digital que mire destruir a infraestrutura de um país seja teoricamente possível, até porque o Stuxnet podia ter causado um dano muito maior do que realmente ele causou, mas a ação dele foi calculada com extrema precisão. Mas você pode ter certeza, a possibilidade do ser humano acabar consigo mesmo com pura negligência e estupidez é muito maior do que com a engenhosidade de armas tecnológicas. Vídeo aquecimento global. O Stuxnet deixou todo mundo bolado e mostrou o que um ataque digital pode fazer. Mas ele ainda pode ensinar pra gente dicas de segurança digital valiosas. Não use senha padrão e pense 2 vezes antes de plugar um USB qualquer no seu computador. Principalmente se você for engenheiro nuclear. E até a próxima.